Os desafios para ter uma vida conjugal saudável podem ser muitos. A diferença da fé e algumas situações traumáticas colocaram o casamento da nossa convidada em xeque. Mas o Deus da aliança manifestou o seu poder e onde não havia mais relacionamento, hoje há restauração. O Prova Viva já começou. Adriana Santos se converteu quando estava separada do marido. Ela pediu a Deus para restaurar o casamento dela e teve a sua oração atendida. Mas um assalto sofrido pelo casal mudou completamente o comportamento do marido. Os dois moravam sob o mesmo teto, mas havia um abismo entre eles. A comerciante não desistiu do sonho de ter um relacionamento restaurado e Deus novamente atendeu o desejo do coração dela. Olá, Adriana Santos, seja muito bem-vinda ao programa. Que bom eu ter no meu programa, aqui nesse programa Prova Viva, um testemunho que fale de restauração de casamento, que fale também, Deus, da fé, de que as pessoas permanecem buscando em Deus a restauração da aliança que nós fazemos com Ele quando nós casamos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui, né? E como você disse, um Deus aliança, né? Que é prazeroso mesmo e Ele cumpre a sua palavra. Apesar de eu já ter dado um pouquinho do preâmbulo da sua história, eu queria que você voltasse lá mesmo e compartilhasse, né, um pouco da sua conversão, de como é que foi seu casamento, para que a gente pudesse compreender hoje, depois, o final de toda a história. Eu me converti em 2006, né? Estava separada do meu esposo. Você já estava casada há quanto tempo quando você se converteu? Ou separada há quanto tempo? Por quanto tempo de casado você teve? Eu estava com 2 meses de... Quando eu me converti, ele saiu num sábado, numa quarta-feira eu aceitei Jesus, né? E durou 2 meses essa nossa separação, a qual que ele não podia nem ouvir falar meu nome, né? Tá, só mais uma coisa. No seu casamento, antes da separação, por quanto tempo vocês ficaram casados? Uns 15 anos. Olha, um tempo muito bom. Eu fui morar com ele com 18 anos. Na verdade, a gente não era casado legalmente, né? Casei depois que Deus entrou. Entendi. Então, vocês viveram 15 anos, se separaram, depois de 2 meses. Ele voltou, né, como um milagre mesmo de Deus, né? Que eu orei especificamente falando, Senhor, para me saber que é o Senhor, né? Trazendo de volta, que Ele realmente é o pai dos meus filhos, o homem que o Senhor escolheu para ser meu marido, que Ele entra da mesma forma que Ele saiu, né? Você deixou uma informação dita aí, né? Eu que te cortei um pouquinho, falando assim, que Ele não queria nem ouvir sua voz, né? Nem ouvir minha voz, ninguém A separação foi difícil, o processo de separação foi doído? Demais, né? Porque separação não é uma coisa muito fácil mesmo, né? Bem complicado. E assim, eu acho, né, a mulher, ela é bem sentimental, né? Então, assim, para mim foi bem doído. Mas como, graças a Deus, eu encontrei Cristo, então eu tinha um suporte. E aí, logo que você converteu, que você entendeu Jesus Cristo, você já teve essa orientação acerca de buscar e batalhar pelo seu casamento? Sim. Você já queria separar ou não? Não. Ah, entendi. Nunca quis. Nunca quis. Tanto que antes de eu me converter, a minha busca era realmente melhorar a convivência dentro de casa mesmo, assim, para poder, né, tá vivendo bem. E aí você recebe um plus, uma injeção dentro da igreja, e fala assim, minha filha, volta que esse casamento é seu, esse marido é seu, e você briga com ele, briga por ele, porque Deus está nesse negócio, é isso? É. Muitos apoiavam, outros não apoiavam. Ah, tinha, né? Quem não apoiava? É, porque não foi fácil, né? Foi como assim, como eu vou explicar? Ele tem um jeito muito temperamental, muito forte assim. Então, a convivência não era muito fácil, né? E a gente fala também que a gente também tem o nosso jeito de ser. Então, é tudo um processo com Jesus Cristo na vida da gente. E quando ele voltou, assim, foi como uma lua de mel, né? Tudo, mar de rosas. Começou a ir na igreja comigo, maravilhosamente. Ele mesmo falou, nossa, eu quero conhecer esse Deus que você conheceu. Porque eu estou vendo algo diferente em você. Tá, eu só quero compreender, antes dessa solução final, que ele voltar para casa e as coisas caminharem bem, você tinha filhos nessa época da separação? Tinha, o Richard e a Carolina. Eles estavam mais ou menos com faixa de 9, um de 8, 9, 10 anos, mais ou menos isso. Porque, sabe, Adriana, a gente compreende que muitas vezes os relacionamentos, eles não caminham conforme o Senhor queria que ele caminhasse. Porque Deus não tem prazer na separação, né? Mas é o homem quem escolhe e decide por isso, até pela dureza do coração também.
Mas nós precisamos continuar pregando e crendo que o Senhor tem poder para fazer mais, para operar e transformar. Então, por isso eu estou voltando à sua história de separação, que pode ser que alguém que está nos assistindo hoje esteja pensando da mesma forma. E eu, como psicóloga, eu sei que tem muitas dores que as pessoas passam. A família toda sofre. Por mais que assim, nós decidimos separar, tá? O marido sofre, a mulher sofre, os filhos sofrem, a família sofre. E é preciso que a gente alerte as pessoas. Antes de ser uma questão religiosa, é uma questão de alma, de sentimento, e as pessoas sofrem, e elas doem, e dói nelas, né? Eu queria, então, se você me permitir, utilizar dessa história sua para poder dizer o quanto é sofrido, porque graças a Deus você teve uma resposta positiva, né? Você sofreu a dor, mas também sofreu a restauração. Então, fica menos pesado para você dizer do que quem realmente rompeu e não tem mais volta. Mas para você ficou mais fácil, porque as coisas tomaram um caminho novo. Se você quiser, tá, Adriana? Porque a gente tem a intenção de ajudar mesmo quem está em casa. É, porque realmente não é fácil, né? Uhum. Como você falou, né? Os filhos sofrem, a gente sofre, passa por um processo muito doloroso, ainda mais quando a gente ama, né? A gente pensa muita coisa, né? Uhum. E o interessante, igual eu falo, é quando você encontra um apoio. Uhum. E esse apoio eu encontrei em Cristo, porque eu mesmo saberia qual atitude eu tomaria. Uhum. Igual muitas pessoas mesmo, quando entram numa separação, ela não sabe o que ela faz, fica perdida, né? E quando a gente tem esse apoio que é Cristo, fica totalmente diferente. A gente começa a entender o que o Senhor tem pra gente. E o que me fez lutar pelo meu casamento. Que quando eu aceitei Jesus, eu entendi que Deus é um Deus de família. Legal. Ele é um Deus de restauração. Então, eu quis lutar, pagar o preço pelo meu casamento. Até que Deus falasse comigo, se sim ou que não. E Ele sempre falava assim, mesmo na minha fraqueza, quando eu pensava em desistir, Ele falava, eu estou no controle, né? Então, a minha fé fez com que eu caminhasse. E independente da fé, hoje em dia eu vejo que as pessoas acham mais fácil largar do que realmente manter, porque é difícil, não é fácil. A convivência não é fácil, relacionamento a dois não é fácil. Perdoar não é fácil. Eu passei por um processo que eu tive que perdoar, né, até uma traição. Então, assim, é muito mais que a pessoa fala assim, mas Deus restaurou, tá bom demais. E restaurou, mas foi todo um processo, né? A gente está aqui falando, assim, superficial, mas foi todo um processo que Deus fez na minha vida. E eu consegui entender o porquê Deus fez, porque Ele me ama. Então, eu aprendi a perdoar, né? Eu aprendi a passar por cima do meu próprio orgulho, porque nós temos que engolir o nosso orgulho, né? Que se a gente prestar bastante atenção na palavra do Senhor, Ele foi traído. Ele passou por todos esses processos. Nós, como os filhos dele, seríamos diferentes? Então, Deus sabia o que Ele tinha que tratar no meu coração. Então, Ele tratou o meu orgulho, Ele tratou várias coisas mesmo, a minha arrogância, meu jeito de falar, que eu era muito autoritária. Então, Ele trouxe para mim a mansidão, né? Saber respeitar uma autoridade. Então, Deus fez um pacote completo. É fácil? Não, porque você tem que abrir mão. Por isso que eu te perguntei, eu te agradeço pela liberdade de você trazer a sua história para nós nesse momento, porque quando a pessoa traz um testemunho de assim, agora estamos tudo bem, não sabe a trajetória que foi, né? E o percurso que se caminhou até chegar a essa vitória, vamos falar assim. Então, quando você traz pormenorizadamente todas as lutas que você enfrentou, você também declara a vitória em cada uma delas. Cada uma delas, porque eu entendi o propósito de Deus, que não era só para restaurar o meu casamento, mas era para me tratar como pessoa, me melhorar como pessoa, né? Que hoje eu aprendi muito com o Senhor, ser melhor e fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Então, eu entendi cada processo, né? Igual no caso mesmo, que eu passei por esse processo de traição. Eu entendi porque eu tinha um orgulho tão grande que eu falava que se o meu marido me traísse, eu matava ele. E Deus mostrou para mim que Ele é o dono da minha vida. Eu não faria nada como eu não fiz nada. Eu perdoei,
né? Recebi ele em amor ainda, porque amo mesmo. Deus me deu um amor incondicional por ele, né? Gente, quem tem noção da profundidade das questões espirituais consegue ouvir a sua história e entende a profundidade da ação de Deus. Que alguém que tinha um ódio a ponto assim, olha, se me traírem eu mato, virar e falar assim, olha, eu te aceito, te perdoo e volto que não vou te amar, só Jesus, irmã. Confesso para você que é só Jesus. E olhar no olho e falar assim, Deus, como eu amo esse homem. Que homem privilegiado por esse amor gratuito que Deus te deu, Deus você dá para ele. Um amor puro, é um amor sem querer nada em troca, né? É olhar e falar assim, olha, eu quero ser uma família com você. Aproveita então um pouquinho e compartilha para mim como é que era a sua fé, o seu relacionamento com Deus antes da sua conversão. Você tinha esse entendimento de que Deus é amor, de que Deus é graça, de que Deus é bondade? Você tinha essa compreensão de Deus ou não? Eu tinha um pouco da compreensão porque minha mãe foi cristã, né? Nessa época minha mãe já era falecida, eu tenho até a Bíblia dela guardadinha, né? Aquelas antiguinhas. E passei por um processo, como eu e meu esposo, nós estávamos discutindo muito, e a gente mudava de casa. Aí nós mudava para uma casa e ficava 3 meses, uma maravilha. Depois de 3 meses começava as guerras de novo. Aí até que um dia eu peguei essa Bíblia da minha mãe e falei, Deus, não é casa que vai melhorar meu casamento. Eu preciso não mudar mais, porque eu não quero mais mudar de casa, e que o Senhor haja na minha vida. Você consegue perceber, só te cortando um pouquinho, que a mudança, a tentativa de mudanças de casa era uma expectativa de alguma mudança interna? Interna. Entendi. Interna. Porque eu queria mudar todo... Externamente para ver se mudava interno. Entendi. Né? Então, assim, eu busquei em muitos lugares, né? Fui em várias igrejas, tentei, não consegui. Aí até que esse dia eu me dobrei dentro de casa mesmo. É porque o coração estava endurecido, né? Eu me dobrei dentro de casa mesmo e falei, Senhor, eu preciso que algo aconteça. E meu esposo já tinha arrumado uma casa para a gente ir morar, que é essa casa que nós moramos. E quando ele falou que nós íamos para lá, foi aí esse dia que eu me dobrei e falei assim, olha, e que essa seja a última casa que nós venhamos mudar. Que o Senhor realmente venha agir na nossa vida. Aí com 6 meses ali naquela casa aconteceu isso, do meu esposo sair, ficar 2 meses fora de casa, não voltar, e depois voltou com 2 meses, fomos assaltados. Esse processo de assalto, então, foi uma fase, assim, desesperadora. Essa história eu quero ela saber com um pouco mais de detalhe, porque eu preciso fazer um rápido intervalo, mas eu preciso que então você traga essa percepção sua, né, de como você estava antes, entrou o Senhor, melhorou, não melhorou, ou como o diabo veio. Quer dizer, segura um pouquinho que eu vou voltar em você. Chegou a hora do intervalo, fica aí comigo, porque tem mais prova viva do poder de Deus. A gente volta já. Eu recebo hoje Adriana Santos. O casamento dela enfrentou uma grande crise, mas ela experimentou a fidelidade de Deus e viveu uma restauração matrimonial. Nós estávamos falando num momento muito importante em que você, depois do processo de separação muito difícil, você buscou o Senhor. Só para recapitular um pouquinho, você buscou o Senhor te restaurou novamente o casamento. Mas aí aconteceu, você vai falando negócio de um assalto, como é que é isso? Sim, aconteceu um assalto, né, onde meu esposo estava caminhando comigo para a igreja, né? Não foi dentro da sua casa lá, Foi dentro da casa, mas ele estava no processo de ter voltado, então estava indo uma gracinha, caminhando para a igreja, tudo certinho, e com esse assalto tudo mudou. Né? A convivência mudou, a forma dele mudou, né? Coisas que ele nunca fez, né? Ser agressivo, ele passou a ser agressivo, né? Querer me agredir. Eles sofreram alguma agressão por esse... No caso, a gente ficamos mais de uns 45 minutos presos dentro de casa ali, né, com esse pessoal. E quando ele chegou, sim, o pessoal chegou passando a mão nele, meio grosso mesmo, para colocar lá perto da gente. Então, assim, não foi uma coisa muito bacana. Entendi. Né? Foi traumática? Foi traumática, né? Mas em tudo eu vi a mão do Senhor. Que em tudo o Senhor nos protegeu, não permitiu que nada de mal nos acontecesse. A não ser o roubo, tranquilo, as coisas que eles levaram. E eu gosto muito de falar, né, que eles pegaram o espiritual também, eles entraram no espiritual, porque o meu esposo mudou a atitude dele, mudou muitas coisas. Então, as nossas brigas começou a ser constante mesmo, passou a não ir mais na igreja, e foi até que um dia nós chegamos na última briga.
Muitas das brigas, ele brigava, eu saía para a rua, ficava dando volta lá na orla da Pampulha, esperando ele calmar para voltar para dentro de casa, né? E uma das últimas foi a mais forte que teve, que é onde ele decidiu não conversar mais comigo. Tentei várias vezes, por carta, falar, né, com ele, não quis mesmo. Então, esses 4 anos, ele ficou ali no escritório, dentro de casa, eu e meus filhos no restante da casa, né? Você permaneceu firme na fé nesse período? Permaneci firme na fé. Permaneci buscando o Senhor mesmo. Porque era hora de pensar assim, poxa, eu aceitei Jesus, né, entendi o propósito, busquei restauração do meu casamento, as coisas aconteceram e parece que desandou tudo? Desandou tudo. E eu fiquei entristecida muito com as pessoas, né? Porque eu fui muito julgada. Perguntava para mim por que eu ainda estava com esse homem, né? Mas assim, no Senhor eu não me abalei. No Senhor, eu até brinco com a minha menina, com muitas pessoas, falo assim, graças a Deus que eu não sou convencida, eu sou convertida. Aleluia. Né? Então, assim, no Senhor eu não me abalei um minuto. Lógico que eu passei por um momento de tristeza, né? Não tinha um apoio, e até que eu consegui, né, ir mesmo para a célula Ágape. E isso por insistência do pastor Márcio, tá? Que eu ia para o culto e ele falava, membro, você tem que estar em uma célula. E eu falava, meu Deus do céu, eu não estou em célula. Aí, no terceiro culto que eu fui, ele falou, eu vou ser obediente, porque eu não quero ser desobediente. Então, eu achei uma célula, que foi a célula Ágape. É, porque caminhar 4 anos nessa luta toda não deve ser fácil. E se não tiver o Senhor para dar suporte, realmente Isso. não dá conta. E não é só o Senhor, você também ter amizade, ter pessoas para te ajudar, porque isso fez toda a diferença para mim. Porque eu não fui mais em célula, porque eu fui me decepcionada por ser julgada, né? Eu querendo buscar e as pessoas não entendiam. E fui para essa célula, fui abraçada e eu senti Jesus, porque eu já não estava acreditando que a igreja existia, né? E nesse período, seu marido não continuava? Continuava vivendo a vida dele, viveu tudo que ele podia viver. Tudo que podia viver, ele viveu lá fora. Quer dizer, voltou para o mundo. É isso, tudo. E eu continuei ali. E eu achei apoio nessa célula. Essa célula me levou para a igreja ali da Santa Amélia, né? Onde que eu encontrei os pastores, que são pastores mesmo, que ajudou em todo o processo. E fomos buscando mesmo. E até para fazer essa célula em casa, eu tive que pedir permissão para ele. Porque ele ficou 4 anos de casa, mas não saiu. Estávamos separados. Mas ele ainda era autoridade ali dentro, e eu entendi essa autoridade. Então, eu fui até ele, perguntei para ele se eu podia ter essa célula ali em casa. E ele falou, tá, pode ter. Eu falei, não é assim. Você tem que me abençoar em nome de Jesus e falar que eu posso abrir a célula. Que delícia! E assim ele fez. Eu falei as palavras, ele repetiu. Aí eu fui para minha líder, né, Jaque, toda feliz da vida. Pode pôr a célula em casa! E colocamos a célula que chama Vinho Novo. Gente, foi muito engraçado esse processo da célula, porque ele chegava, ele passava por trás da casa e pulava a janela para entrar no escritório. Ele não passava no meio do pessoal. Para não ter que dar Para não ter frente. que ter essa convivência ali, estar com o pessoal e tudo, né? E isso Deus trabalhando, né? Pessoal de oração, a gente ali, né? Eu passei a poder me abrir, pedir ajuda em oração, porque antes eu fazia sozinha. E assim foi. Até que um dia, Deus realmente... Eu falei para Deus, eu não quero mais. Eu não aguento mais, porque as coisas que eu estou vendo, os meus olhos humanos, não tem mais volta. E eu fui para o monte, né? Uma menina não sabia nada da minha vida, ela foi e falou comigo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu estou cuidando do seu esposo. Voltei para casa chorando, gente, não sei se era de alegria, se era de tristeza, mas voltei chorando e falei, eu vou obedecer. E continuei na busca no Senhor. Não passou 15 dias que eu vim desse monte, Deus me trouxe meu esposo de volta. Glórias a Deus. Trouxe ele de volta e hoje, graças a Deus, participa da célula, passou pelas águas, batizou. Isso tem quantos anos? Ele batizou agora em 2018. Amém. Né? Então, assim, está num processo de caminhar com o Senhor, mas a minha alegria é tremenda, né? Então, o filho dele também, que ele tem um filho antes de estar morando comigo, também agora veio, aceitou Jesus, vai passar pelo processo também de batismo. A sua casa foi restaurada? Está sendo restaurada. Ainda falta os meus filhos para ser restaurado, porque, como você falou, que acontece o sofrimento, né? Então, o que eles viveram, o que Deus fez com que eu aceitasse, perdoasse, para eles ainda está sendo um processo. Entendi. Então, o que eles sofreram no período da separação, ou aquilo que não os agradou. Isso, e até porque eles tomaram a dor da mãe, né?
Então, eles precisam ainda ser restaurados ainda. Mas a sua fé permanece firme para crer que o Senhor vai fazer a obra completa. Com certeza. Eu creio que eu e minha casa ainda serviremos o Senhor com alegria. Essa é a minha busca agora. Meus filhos na presença do Senhor. Seu marido, você tem percebido nele a mudança que o Espírito Santo faz na vida de um crente? Sim, tenho percebido a mudança. Nós temos orado juntos. Essa semana mesmo, quando eu recebi o convite, nós ficamos no processo de oração. Ele mesmo viajando, eu ligava, a gente orava, né, para estar aqui hoje. Então, assim, tenho visto muita mudança nele, até pelo temperamento. Vejo ele se esforçando para que nós possamos realmente estar juntos e ser uma família. Mas também você é uma nova pessoa, né? Graças a Deus. Em comportamento, em mente, em espiritual? Graças a Deus. Cada dia é um processo, pedindo a Deus sempre para trabalhar e me mostrar mesmo, para que eu possa ser obediente a Ele, fazer a vontade do Senhor. Deixa um recado final para nós terminarmos o programa, para pessoas que estão passando, às vezes, por dificuldades também nos seus matrimônios, seus relacionamentos matrimoniais, e que podem estar pensando em desistir. Eu gostaria de falar, né, você esposa ou você esposo, que não desista, porque Deus é Deus de família. Busca no Senhor, busca um apoio, amigos verdadeiros, mas não desista do seu casamento, porque aquilo que Deus te deu é para você cuidar até a volta dele, até você apresentar tudo para ele. E Deus honra. Deus honra. Fácil não é, mas Deus honra você. Tá? Ele nunca deixou de realizar os desejos e os pedidos dos filhos amados dele. E para a gente realmente ir concluindo, o que você entendeu na época desse assalto, que você falou que mudou toda a história? Porque a gente precisa agora ficar vigilantes quanto às coisas que acontecem para que não se repitam. Né? Você conseguiu perceber alguma questão espiritual? Demais, demais, né? Foi até questão, meu esposo, ele parou de acreditar que Deus cuidava. Que Deus é esse que cuida se aconteceu isso com a gente, né? Então, as atitudes dele foram mudadas porque ele realmente estava... muita gente faz isso, né? Fica com raiva de Deus, porque falava que protegia e não protegeu. Só que Deus tem propósito em tudo. As coisas acontecem na nossa vida para nosso aprendizado. Então, a gente tem que estar atento a isso, aos detalhes, né? Eu estava atento aos detalhes. Eu vi cada processo acontecendo. No processo do assalto, eu vi Deus ali trabalhando. Ele não conseguiu ver. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Porque o que Deus quer na nossa vida é consertar na gente aquilo que Ele não agrada. Nada além disso. Ele não vai te fazer outra pessoa. Ele não vai te mudar por inteiro e te trocar. Ele só vai tirar de você aquilo que não agrada o coração dele. Que às vezes magoa outras pessoas, Sim. às vezes chateia, entendeu? Então é esse o processo do Senhor com a gente, em todo, mesmo no assalto. Eu sei que esse processo dele foi... Hoje em dia eu tenho essa compreensão tamanha do cuidado e do amor de Deus por nós. Adriana, eu agradeço a você imensamente por ter vindo ao programa e ter trazido a sua história para nós. E eu quero agora que você preste bem atenção na mensagem que Deus me deu para trazer para o final do seu programa nessa história sua. Mas enquanto isso, muito obrigado por ter vindo. Que o Senhor continue te fortalecendo na fé, em graça e conhecimento e sabedoria. E compartilhe sempre do poder de Deus, porque tem sempre alguém ao seu lado te observando se você realmente está mantendo a fé no Senhor para manter também seu casamento e aliança. Verdade. Deus abençoe você e sua família. Amém. Grande Deus abraço, abençoe tá? você também. Amém. Lucas 12:39. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Desejo ampliar o entendimento deste versículo, que faz referência a alguém que lesa uma casa ao extrair dela bens que não lhe pertencem, para incluir no papel de ladrão aquele que também rouba a paz, o sossego, a confiança, a alegria, o amor, a fidelidade e a fé. E uma coisa valerá para os dois exemplos, tanto para os que tiveram seus bens roubados, quanto para os que tiveram a paz diminuída. Que a vigilância constante é a solução para a defesa do que é mais precioso. Não quer dizer que nunca se perderá coisas por estar vigilante, mas haverá pelo menos a possibilidade de enfrentar o inimigo e disputar pelo que é seu. Porém, como o próprio versículo diz que se soubéssemos a hora da cilada, agiríamos contra. Se não tem como precisar o momento do ataque, o que nos resta são comportamentos que estruturam a casa, os relacionamentos, a fé, para que, se o ladrão desejar invadir para roubar, que tenha a consciência da quantidade de recursos dificultadores para a sua ação.
Muitos inimigos já desistiram do levante ao perceberem a resistência que sofreriam e não estavam dispostos a encarar. É mais tranquilo procurar uma casa desestruturada em todos os sentidos, pois obterá maior êxito na conquista do bem alheio do que ter que gastar tempo e energia com os que têm mais embate e menos chance de desfalque. Mas o mundo espiritual não está preocupado com os muros altos e as cercas elétricas, pois observa para além do externo. A maior coragem do inimigo para o ataque se dá quando verifica que as pessoas da casa possuem seus alicerces firmados na areia do desamor, da falta de fé em Deus e possuem uma alma enferma sem desejar mudanças. Por isso é importante que os casais se apresentem belos e estruturados por fora, mas que sua maior preocupação esteja no firme fundamento que é Cristo. O diabo não vai roubar de quem não possui nada. Independente da quantidade de bens que uma pessoa, uma família possua, seu desejo é que, no final, consiga destruir toda a edificação. Ele não se contenta com apenas um roubo, por isso a importância da vigilância. Mas a palavra também é clara ao dizer que em vão vigia a sentinela. Porque, por mais que você se ponha de guarda em frente à sua casa e em seu coração, se Deus não velar por sua vida, não conseguirá fazer sozinho. Estará desguarnecido. Além de Deus promover fundações inquebráveis, Ele prepara os seus servos para confrontarem seus inimigos ou fugirem das emboscadas do ladrão. O ladrão rouba, Deus dá vida. Na página do nosso programa na internet, você acompanha mais testemunhos que são provas vivas do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe nas suas redes sociais. Te espero na semana que vem, se Deus permitir. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.